E aí, galera, Red Pill, eu queria dar um exemplo aqui de uma coisa que está acontecendo comigo e que talvez para algumas pessoas pareça um pouco uma certa paranoia, mas eu vou tentar explicar para os senhores que na verdade não é uma paranoia. Na verdade vamos dizer assim, estar antenado para o contexto social que nós vivemos hoje. E por que a Red Pill é muito importante para nós homens? Cada vez mais tomar conhecimento e consciência, né? É o seguinte, eu comecei a trabalhar num local, num setor, e tinha várias mulheres, né? Tem várias mulheres. Só que uma delas, né, é sapatão. Então ela tem a namorada lá dela, né? E essa namorada dela mora em outra cidade, até razoavelmente distante daqui. E logo que eu comecei a trabalhar nesse setor, essa mulher ficou me dando muita conversa, tá? Se oferecendo para cozinhar para mim, me dando maior atenção, esticando papos, trazendo fatos da vida pessoal dela, e me contando, pedindo opinião, sabe? Muita conversa para pouco tempo e para pouca intimidade. E eu, né, já red pilado, só olhando de lado, atravessado e cismado, né? E me mantendo distante, porque como é uma garota jovem e atraente, então eu sempre me mantive distante, nunca deixei qualquer tipo de oportunidade de ficar muito próximo, porque a gente sabe que hoje o que existe de falsa acusação e tudo mais, né? E não me levem a mal, mas essas mulheres que têm relacionamento com outras mulheres, a impressão que dá é que elas odeiam homens. Eu tenho dois exemplos aqui salvo comigo de noticiário de uma mulher acusar falsamente um homem de um crime sexual para simplesmente fazer ciúme na outra. E a polícia prendeu os caras. Eu tenho aqui que eu baixei, né, de que saiu o noticiário. A polícia prendeu o cara, então o cara ficou lá respondendo ao processo, até que chegou um momento que conseguiu se provar, geralmente por câmeras, que era mentira da mulher. E de repente, quando a polícia soltou o cara e foi atrás da mulher, né, para mover um processo contra ela e tal, responsabilizar ela e perguntar por que tinha feito aquilo, a resposta foi essa. Nos dois casos, não é porque queria fazer ciúme na namorada, e aí apontou para um cara na rua qualquer e falou: esse cara aqui fez isso comigo. Então, assim, a impressão que dá é que as mulheres que gostam de outras mulheres, elas de certa forma têm uma certa repulsa, né, ou talvez ódio por homens. Então, por eu já ter visto esses noticiários, eu fiquei com isso muito forte na minha cabeça, cismado. Então, como eu trabalhei com essa menina, eu sempre me mantive afastado, distante e tal, para nunca ter qualquer brecha para essas histórias, né? E nunca dei muita confiança, embora ela ficasse dando confiança para mim, igual eu falei, até se oferecendo para cozinhar para mim. Eu falei: negativo, não precisa cozinhar para mim nada não. Bem, como hoje em dia tudo envolve o WhatsApp, todos nós, fazemos parte de um grupo do nosso ambiente de trabalho, né? E por esse meio, ela acabou tendo meu telefone celular, tá? E eu dela, porque estava todo mundo no grupo ali, então acabou que ela me mandou uma mensagem um dia privada para falar um negócio e tal, então ela acabou ficando com o meu número de celular lá. E o tempo foi passando, essa mulher resolveu abandonar o emprego público, era concursada e tal, resolveu abandonar o emprego público para ir morar com a namorada nessa outra cidade. Arrumou um emprego lá, um emprego privado, abandonou a carreira pública e a estabilidade, né? E toda a comodidade de trabalhar no lado da casa praticamente e tal, abandonou isso tudo para ir morar com a namorada em outro canto e se submeter, né, ao mercado de trabalho da iniciativa privada. E foi. De certa forma, para mim, foi um grande alívio, porque eu realmente me sentia muito, vamos dizer assim, exposto a esse risco que hoje qualquer homem tá. Qualquer homem tem no ambiente de trabalho, de receber uma falsa acusação a qualquer momento, né? De repente o cara esbarra na mulher ali, foi pegar alguma coisa no armário, esbarrou na mulher, se a mulher falar que é assédio, que é não sei o que, já era, né? Se não tiver uma câmera para salvar o cara, a gente sabe que a palavra do homem e a da mulher, quando são contrapostas, a palavra do homem não vale nada. Então isso foi uma coisa que sempre me deixou muito receoso. Então acabou que ela se mudou, abandonou o emprego, pediu exoneração
e foi embora para morar lá com a namoradinha. Tem nada contra, sejam muito felizes. Só que uma coisa muito estranha começou a acontecer agora, logo nesse momento que essa garota foi embora, começou a acontecer. E por isso que eu falei do telefone, do WhatsApp aqui agora há pouco. É o seguinte, eu não conheço ninguém que mora nessa cidade que essa menina foi morar, junto com a namorada. Eu conheço a cidade porque eu já rodei o Brasil quase todo de moto e tal, né? Negócio de motoclube. E essa cidade tem eventos e tal, eu já fui lá algumas vezes, conheço a cidade, mas eu não tenho nenhum conhecido lá, né? Nenhum amigo, nenhum conhecido, nada. E estranhamente, depois que essa garota foi embora, quase todo dia eu recebo um telefonema de um número que eu não tenho contato. E esse número é dessa cidade que ela se mudou. Por conta do prefixo aparece, né? Por conta do prefixo, que é um número fixo, né? Então aparece o prefixo, é dessa cidade, inclusive o meu próprio celular já acusa a origem, né, da cidade que é. E todo dia eu recebo a chamada desse número, dessa cidade, que por coincidência é a mesma que a garota foi morar, e ninguém fala. Eu atendo, alô, 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 cai a ligação, desliga. Aí eu posso esperar amanhã que vai ter uma ligação de novo, em determinado horário do dia. Atendo, desliga. Bem, isso parece uma coisa normal, parece uma coisa, né, sem grandes maldades, mas por que eu falo que a Red Pill é muito importante para todos nós homens? Porque qual seria a atitude esperada? Eu já até falei, eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás. Pense no que a pessoa espera de você de reação. Se alguém faz algo contigo, qual é a reação que essa pessoa espera? Qual é a reação esperada de uma pessoa que recebe todo dia um telefonema e a pessoa não responde, desliga, e o número dela aparece, né, para mim? Qual é a reação esperada nessa situação? Que eu retorne a ligação para essa pessoa e questione: o que você está me ligando? Quem é você? Todo dia me ligando, né? Alô? Essa seria a reação esperada numa situação dessa. Vocês concordam comigo? E aí que a Red Pill salva vidas. Vamos supor que é essa garota que foi embora lá morar com a namorada. Vamos supor que é ela ligando para mim através de um número fixo lá qualquer. Todo dia liga naquele horário e desliga. É só uma suposição, tá, gente? E aí, de repente, eu pego e ligo para lá. E aí, quando eu pego e ligo para lá, pode ter duas situações possíveis. Inclusive, analisando, né, em observação com esses dois casos que eu falei, que eu tenho salvo aqui comigo, né, de noticiário, de, né, a mulher acusar o cara de estupro ou qualquer coisa, de assédio, para poder fazer ciúme na outra. Ela pode ligar para cá para mim, para eu ligar para lá, para esse número, e de repente quem atender é a namorada, e de repente falar que, olha, esse cara aí, ele, sei lá, ficava me assediando, ele não entendeu que não é não, e não sei o que. Então eu vou criar uma situação para fazer ciúme na namorada. É uma hipótese. E a outra hipótese que tem é o seguinte: não apenas fazer ciúme, mas inclusive processo judicial. Porque se eu pego e retorno a ligação e acusa lá na Bina, por exemplo, né, que é um equipamento hábil para isso, acusa na Bina que recebeu uma ligação do meu aparelho celular tal dia, tal hora, aí isso pode juntar, por exemplo, num processo falso, numa narrativa fraudulenta, né, de que eu estaria, por exemplo, assediando. Saca só a linha construtiva do negócio. De que eu estaria assediando essa pessoa no ambiente de trabalho e que por isso ela teria pedido exoneração de um cargo público, abandonou a carreira pública para poder fugir de um cara, né, de um cara desequilibrado, assediador e tal. E mesmo eu indo embora, o cara insistiu me ligando e tudo mais. E aí, até provar que focinho de porco não é tomada, eu fico enrolado. Vocês já entenderam como é que é jogado? Então, você é paranoico, fica pensando essas coisas? Eu acho que não, eu acho que eu sou contemporâneo, eu tenho um pensamento contemporâneo, atualizado.
que hoje a gente tem que moldar tudo, principalmente com essas mulheres modernas. Principalmente com essas mulheres modernas. Como eu falei, 2 caras ficaram presos, saiu no noticiário, eu tenho isso aqui salvo comigo, simplesmente porque eles estavam vivendo a vida deles. E aí passou uma mulher lá, apontou para os caras, esse cara aqui me assediou, me estuprou, me fez sei lá o que, e botou o cara na cadeia alguns dias, para depois a polícia descobrir que, olha, foi o seguinte, ela acusou o cara para fazer ciúme na namorada. Então a gente consegue ver um grande desprezo nessa ação pela figura masculina, né? E cada um tem que se precaver o máximo possível. Então, eu tenho essa maldade, quando a pessoa me liga aqui, não sei se é essa garota ou se não é, eu simplesmente olho, atendo, não fala nada, eu desligo, acabou, não retorna a ligação. Não retorna a ligação. Se esse é o plano, se essa é a malícia, por um acaso, uma hipótese, não vai dar certo comigo. E se não tivesse a Red Pill? E se eu fosse ainda um inocentão, alguém dentro da Matrix, atolado até a borda do pescoço nessa história da Matrix, e de repente eu ficasse dando corda para ela quando trabalhava ainda comigo, se de repente eu ficasse aqui mandando mensagenzinha, né, aquele friend zone que muitos caras ficam alimentando, e de repente atende e retorna um telefonema desse aí aleatório que recebe, e de repente quando o cara pensa que não, tá montado um belo de um processo, ou pro cara ser preso para fazer ciúme na outra pessoa, ou para ganhar dinheiro mesmo também, né? Hoje em dia tem uma figura chamada assédio moral, né? Tem um assédio sexual e tem um assédio moral, que é um assédio realizado dentro do ambiente de trabalho, onde você impacta o psicológico da pessoa, né? Você desconstrói a identidade própria da pessoa e tal. Isso tudo hoje dá indenização. Então, como a palavra da mulher hoje na sociedade vale, né, absolutamente, o homem tem que provar que é inocente até que prove, né, até que prove que ele é culpado, até que prove que é inocente. Então fica muito difícil um homem hoje viver de forma, né, lúdica, né, ficar achando que o mundo é colorido e que as pessoas são bondosas, caridosas e tudo mais. Então a Red Pill salva vidas, e eu espero que esse caso aqui que eu estou narrando para vocês possa salvar alguém aí, né? Porque o meu caso aqui pode ser que seja um exagero meu, pode ser que seja paranoia, mas é uma espécie de treino diário para mim, né? A Red Pill está ligada para evitar que em algum momento eu caia, né, em alguma armadilha do mundo moderno. E se eu puder salvar algum de vocês aí, contando esse caso aqui, que pode ser uma mera hipótese, mas não sei, se eu puder salvar alguém, já vai ter sido de grande monta e de grande valia. Beleza? Um abração para vocês, galera, e vamos lá.